Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a Revolução Pernambucana de 1817. E aí eu quero dividir o vídeo com vocês aqui em duas partes. Primeiro, falar sobre a questão do contexto histórico envolvendo este importante evento, do nosso estado, aqui de Pernambuco. E em seguida, as reflexões e as lições que podemos tirar a partir das análises que iremos fazer deste tão importante evento. Em primeiro lugar, quando se fala de Revolução Pernambucana, é preciso analisar o que é que estava acontecendo antes de 1817 em Pernambuco. E para começo de história, Pernambuco estava vivendo uma crise terrível por conta da desvalorização do seu açúcar. O açúcar pernambucano não estava mais conseguindo competir com o açúcar holandês. Não era uma economia dinâmica, tá certo? Mas era uma economia que dependia de um único produto. E todos nós sabemos que uma economia que depende de um único produto não pode ser considerada uma economia dinâmica, certo? E este era o problema. O açúcar se desvalorizou, Pernambuco sofreu muito por conta disto. E a pobreza aqui na província pernambucana só fez aumentar devido a esta crise. Então a insatisfação dos pernambucanos era auto-evidente por conta desta crise. Junte a isto o fato de que houve um evento, um importante acontecimento aí que é considerado o estopim da Revolução, que é o assassinato do militar português Manuel Joaquim, que foi aí assassinado pelo pernambucano Capitão José de Barros. Este militar português tinha dado voz de prisão a José de Barros, que resistiu e terminou assassinando este português, que era o representante da coroa aqui. Então este evento é considerado o estopim da Revolução Pernambucana, que é quando justamente os revolucionários pernambucanos resolvem de uma vez por todas não mais aceitar essas imposições aqui e resolvem partir para a Revolução propriamente dita. É preciso a gente considerar também as ações do Estado na época, as ações da coroa portuguesa na época que fortaleceram ainda mais esse desejo por uma revolução. Já falamos a princípio sobre a crise econômica que vivia Pernambuco por conta do açúcar, da desvalorização do açúcar, mas é preciso considerar, além disto, o fato de que em 1808, quando a coroa portuguesa desce de Portugal para cá, alguns acontecimentos serão fundamentais para fortalecer ainda mais esta revolução, este desejo por uma revolução aqui em Pernambuco. E vai ser justamente essas interferências da coroa portuguesa aqui na província pernambucana, como por exemplo o aumento de imposto. Em 1808, quando a coroa chegou aqui, uma das primeiras ações da coroa é justamente tentar financiar os gastos, as regalias, e este financiamento se daria a partir do aumento de impostos. Quando a gente fala de coroa portuguesa, a gente não pode pensar apenas no rei, mas nós precisamos pensar em toda a elite portuguesa que estava ao lado do rei, ou seja, a nobreza, toda a elite portuguesa que desceu para cá para o Brasil, junto com Dom João VI, que era o regente naquela época, já visto o fato de que a sua mãe estava impossibilitada de governar de fato, que era a rainha, e ela, por conta desta impossibilidade, não governava de fato, mas o seu filho, Dom João VI. E quando ele vem para cá, vem com ele uma grande elite, uma grande parte da elite portuguesa. Mais de 15 mil pessoas vieram para cá. Então, para dar conta de todos os gastos envolvendo a coroa, o quê? Precisava-se de o quê? De um bom financiamento. Então, o que é que a coroa portuguesa vai fazer? Vai aumentar os impostos. E aumenta o imposto justamente de quem? Da província de Pernambuco. O que vai aumentar ainda mais a revolta, o sentimento de indignação por conta disto. Haja vista o fato de que, como eu falei a princípio, Pernambuco já vinha em dificuldades econômicas por conta da crise do açúcar. E a coroa acha pouco e ainda aumenta os impostos. Além dos aumentos de impostos, temos também a interferência política da coroa. Não só era uma interferência econômica nas finanças, no que diz respeito à questão fiscal, mas também era uma interferência na questão política. Ou seja, a coroa portuguesa escolhia os governantes locais. Isso deixava o pessoal aqui da província de Pernambuco, as elites da província pernambucana, revoltadas com isso. Além do fato de que as ideias liberais republicanas estavam invadindo o Brasil. Naquela época ainda não era uma ideia assim predominante, mas já tinha alguns revolucionários pernambucanos já tinham algum acesso a essas ideias. E já tinham conhecimento, por exemplo, de eventos históricos relevantes, como a Revolução Americana do século XVIII, que foi uma revolução liberal, tá certo? Republicana e assim
por diante. Então, eles vão se inspirar muito na Revolução Americana para tomarem a iniciativa de fazerem também a revolução aqui em Pernambuco. E quando eles tomam o poder, tá certo? Depois do estopim que eu falei para vocês no início, depois que eles tomam o poder, o governador de Pernambuco naquela época, Caetano Pintos, ele vai se isolar no Forte Brum, e aí os revolucionários vão tomar o poder de Pernambuco. Irão fazer de Pernambuco uma república durante 75 dias, ou seja, quase 3 meses, né, que Pernambuco vai se tornar uma república independente. Acontece que depois desses 75 dias, a coroa portuguesa envia um exército, né, muito mais forte para confrontar os revolucionários. E na batalha final, infelizmente, os revolucionários perderam e a revolução teve aí a sua derrocada. E aí você pode estar perguntando quem participou dessa revolução. Ora, vários indivíduos de várias classes sociais, inclusive padres participaram encabeçaram esta revolução, tá certo? Como, por exemplo, o padre João Ribeiro. Indivíduos da maçonaria participaram do processo da Revolução Pernambucana. Vários outros nomes também se destacaram, como Domingos José Martins. Toda essa galera aí, pessoal, infelizmente tiveram um fim trágico, porque foram mortos, inclusive uns degolados, né? Mortes trágicas, promovidas pela coroa portuguesa, que, segundo ela, era uma lição para que outras pessoas, outros indivíduos, outras províncias não cometessem o mesmo erro, né, entre aspas. Então, para terminar, quais são as reflexões que podemos fazer a partir das análises dos acontecimentos da Revolução Pernambucana? Primeiro, a importância dos ideais da Revolução Pernambucana. Você pode dizer, mas não deu certo, a Revolução acabou, né, os principais líderes morreram, só durou 75 dias e terminou não dando certo. Não é muito correto afirmar não deu certo, né? Até porque os ideais da Revolução, os ideais republicanos, os ideais liberais que existem hoje no Brasil foram inspirados também nesta Revolução. Tá certo? Então, os ideais da Revolução inspiram a nossa política, as nossas ideias até hoje, como, por exemplo, a liberdade política, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, a divisão dos poderes executivo, legislativo, judiciário, né, que é uma característica de nossa república e de outras repúblicas ao redor do mundo hoje. Essas ideias que têm base no iluminismo, né, que influenciaram a Revolução, e a Revolução trouxe como algo que marca para sempre a história de Pernambuco. E outra reflexão que a gente pode fazer é o seguinte: se você for analisar, a Revolução Pernambucana, ela nos ensina a importância que tem em defendermos uma coisa que nós não falamos muito, que é a liberdade econômica. Vocês já pararam para pensar que a maioria das revoluções no Brasil foram todas revoluções encabeçadas por pessoas que estavam insatisfeitas com os desmandos do Estado? A Revolução Pernambucana foi assim, por conta de interferência estatal. A Inconfidência Mineira foi assim. As revoluções ali do período regencial foi assim. Algumas revoluções da República foi assim também. Então, muitas revoluções na história, elas são marcadas por questionamentos ao poder estatal. E aí vem alguém para falar: a desgraça do Brasil é o capitalismo liberal, esse capitalismo malvadão, não sei o que, e assim por diante. Quando não é. Quando, na verdade, um dos maiores vilões da história do Brasil é o Estado. E até hoje tem sido assim. Beleza, pessoal? Eu acho que deu para entendermos um pouco sobre as causas, o contexto histórico da Revolução. E nos vemos aí em um outro vídeo, se Deus quiser.